Olá, pessoal! Nesta aula, serão apresentados aspectos relacionados ao licenciamento ambiental. Hoje em dia, já sabemos que os recursos naturais são finitos e o seu uso irracional tornará insustentável atividades futuras, já sendo observada a escassez de alguns desses recursos. Assim, surgiu a ideia de sustentabilidade, para que seja garantida a existência dos recursos naturais e a manutenção da qualidade ambiental para as presentes e futuras gerações. É neste cenário que surge o licenciamento ambiental. Ele veio para adequar a realização de todas as atividades de forma sustentável. O licenciamento ambiental auxilia o poder público a ter uma visão de conjunto, conhecendo todas as atividades que usam os recursos naturais e podem impactar o meio ambiente em uma mesma região. O licenciamento ambiental é um recurso da Política Nacional de Meio Ambiente instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a finalidade de promover o controle prévio à construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores. O processo de licenciamento ambiental apresenta como principais normas legais a Lei nº 6.938 de 1981, a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente número 1, de 23 de janeiro de 1986, que estabeleceu diretrizes gerais para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, o EIA, e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental, o RIMA, nos processos de licenciamento ambiental. E a Resolução número 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabeleceu procedimentos e critérios e reafirmou os princípios de descentralização presentes na Política Nacional de Meio Ambiente e na Constituição Federal de 1988. Para a condução do licenciamento ambiental, foi criado um processo de avaliação preventiva, que consiste no exame dos aspectos ambientais dos projetos em suas diferentes fases: concepção e planejamento, instalação e operação. A princípio, o licenciamento ambiental foi aplicado às indústrias de transformação. Depois, passou a abranger uma gama de projetos de infraestrutura promovidos por empresas e organismos governamentais, estendendo-se ainda às indústrias extrativas e aos projetos de expansão urbana, agropecuária e turismo, cuja implantação possa, efetiva ou potencialmente, causar degradação ambiental. A licença ambiental é uma autorização emitida pelo órgão público competente que autoriza o empreendedor exercer o seu direito à livre iniciativa, desde que atendidas as precauções requeridas, a fim de resguardar o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O licenciamento ambiental deverá ser procedido do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, sempre que for constatada a relevância do impacto ambiental. De fato, este processo é formado por algumas fases. Vejamos. A primeira consiste na solicitação da licença e seu anúncio público. A segunda corresponde à divulgação pública do recebimento do estudo de impacto ambiental e do relatório do impacto ambiental, ou à avaliação de impacto ambiental, adequado ao tipo do empreendimento, e à conclamação pública para requerimento de audiência. A terceira consiste na concretização ou dispensa da audiência pública, o que leva o órgão ambiental, numa quarta fase, a elaborar um parecer conclusivo acerca do estudo que foi realizado, para posterior apreciação e discussão.
A principal razão de se exigir o licenciamento ambiental para determinadas atividades ou empreendimentos é buscar estabelecer mecanismos para o controle ambiental das intervenções setoriais que possam vir a comprometer a qualidade ambiental. O licenciamento ambiental é fundamental para o adequado gerenciamento dos recursos naturais no Brasil, e os órgãos de fiscalização procuram assegurar que as ações que impactam o meio ambiente sejam conduzidas nos termos da legislação vigente. Embora a conscientização dos interessados e envolvidos com o assunto sobre a importância da licença tenha crescido de forma significativa nos últimos anos, verifica-se que muitas irregularidades são cometidas por falta de informação por parte dos responsáveis. Ao solicitar o licenciamento ambiental para determinadas atividades ou empreendimentos, procura-se estabelecer mecanismos de controle ambiental nas intervenções setoriais que possam vir a comprometer a qualidade ambiental. É importante verificar as circunstâncias que podem influenciar positiva ou negativamente nos processos de licenciamento. Evidencia-se que a melhor postura a ser adotada deve considerar a possibilidade de realizar as análises sugeridas a seguir em momento anterior à aquisição do imóvel, empresa ou qualquer outro ativo que possa vir a apresentar os desafios enumerados. Isso porque, a depender das circunstâncias encontradas, pode ser inviável o desenvolvimento de um determinado negócio em virtude dos custos relacionados à solução dos passivos ambientais encontrados. É necessário que antes do licenciamento seja realizada uma análise que identifica a existência de conflitos territoriais e políticos no entorno do empreendimento. Essa avaliação tem a finalidade de tomar providências capazes de solucionar, mitigar e evitar o envolvimento do empreendedor nos conflitos anteriores à sua chegada. Alguns dos principais problemas que podem ser encontrados são questões fundiárias, situação do imóvel, conflitos de vizinhança, invasões e grilagem, presença de populações tradicionais ou assentamentos irregulares, má relação entre a comunidade local e outros empreendimentos já instalados, passivos judiciais e tributários referentes ao imóvel, problemas internos dos órgãos ambientais competentes, características da legislação ambiental e urbanística local e existência de aglomerados subnormais. Anteriormente ao licenciamento ambiental, é necessário identificar quais os entes que podem influenciar positiva ou negativamente sobre o processo de licenciamento. Esses entes podem ter naturezas bastante distintas, razão pela qual é necessário detectar em cada caso concreto quais deles podem ser preponderantes para o desenvolvimento do referido processo. Entre os entes envolvidos, podemos destacar os seguintes: órgãos de administração ambiental, órgão competente para o licenciamento ambiental, federal ou IBAMA, estadual ou municipal, órgãos responsáveis pela ordem urbanística, gestores de unidades de conservação, órgãos voltados à proteção do patrimônio histórico e artístico, o federal, o IFAM, estadual e municipal, Ministério Público, Secretaria do Patrimônio da União, organizações não governamentais e lideranças políticas. Muitos desses conflitos podem ser evitados caso sejam tomadas algumas providências, como um bom desenvolvimento da imagem do novo empreendedor perante a comunidade e o poder público, apresentando estudo detalhado sobre a situação do imóvel, estudo da estrutura local para a administração do meio ambiente, análise dos pontos positivos e negativos da legislação ambiental local. Os problemas ambientais, como a contaminação da água, do ar, resíduos e degradação de áreas de grande vulnerabilidade ambiental, impactam de forma relevante a qualidade de vida das populações,
afetando, entre outros aspectos, as seguintes áreas: a saúde e as condições econômicas das pessoas, por exemplo, doenças pulmonares decorrentes da qualidade ruim do ar ou proliferação de doenças de veiculação hídrica. A economia de sobrevivência, quando, por efeito da degradação ambiental, os peixes desaparecem e os pescadores ficam sem renda, ou a biodiversidade diminui e pragas se estabelecem, ou ainda quando pessoas são feridas e soterradas por deslizamentos em áreas sob condições de risco geológico. Um dos componentes mais importantes que podem dificultar e até inviabilizar a implantação de um determinado empreendimento é a existência de passivo ambiental no local em que se quer realizar a instalação. Os passivos ambientais são transmitidos, em regra, para o proprietário do imóvel, que se verá na obrigação de repará-los integralmente ou promover compensação ambiental, o que pode gerar custos bastante vultosos. Vejamos alguns exemplos. Áreas contaminadas, supressão de vegetação não autorizada, edificações em áreas de preservação permanente, captações de água irregulares, além de encargos decorrentes de ocorrências ambientais anteriores, termos de compromisso, termos de ajustamento de conduta, autos de infração e sentenças judiciais. Um dos elementos mais importantes para a implantação do empreendimento é a identificação prévia das restrições ambientais. Entre as restrições mais comuns, podemos destacar unidades de conservação, áreas de preservação permanente, reserva legal, áreas ou bens tombados, bens públicos e ainda presença de biomas protegidos por lei, a exemplo da Mata Atlântica, presença de espécies em extinção, restrições impostas por instrumentos da política urbana, índices mínimos de permeabilidade, limitações no tamanho dos lotes em caso de parcelamento e índices de ocupação do solo. As licenças são exigidas para empreendimentos e atividades que se enquadrem em pelo menos um desses dois requisitos: os que utilizam recursos ambientais e os que são capazes de causar degradação ambiental. Os custos e o prazo para adquirir o devido licenciamento não se contrapõem aos requisitos de agilidade e racionalização de custos de produção inerentes à atividade econômica. Seguir a legislação do licenciamento implica racionalidade. Isso porque, ao agir conforme a lei, o empreendedor tem a segurança de que pode gerenciar o planejamento da sua empresa no atendimento às demandas de sua clientela, sem os possíveis problemas de embargos e paralisações, garantindo que os impactos ambientais prováveis do empreendimento serão mitigados e compensados. É importante entendermos que o processo de licenciamento ambiental, apesar de ser constituído de várias etapas e exigências, é uma obrigação legal, que este processo pode ser simplificado quando as empresas buscam trabalhar com o órgão ambiental desde o início, buscando de forma transparente as soluções para o desenvolvimento de suas atividades respeitando o meio ambiente. Que o real objetivo da criação desse instrumento, o processo licenciamento ambiental por órgãos ambientais, é a conciliação do desenvolvimento das atividades humanas com o respeito ao meio ambiente. Finalizamos por aqui, pessoal, e até a próxima.